Nesse primeiro estudo de caso para a equação independente do tempo, um ponto material vai se deslocar, veja bem, 20 metros, seu módulo, na direção do eixo x no sentido positivo, com uma aceleração constante de 5 meios metro por segundo ao quadrado, seu módulo, na direção do eixo x, sentido também positivo. A partir do repouso, veja, então sua velocidade no instante anterior é zero. Então veja, essas são as informações dadas. Vamos entender isso daí. Então a gente tem um ponto material em movimento retilíneo uniformemente variado, que sai de uma posição em um instante anterior 0 segundos, né? Se desloca até um instante t, instante posterior, 20 metros, na direção x. Então veja bem, como o movimento é unidimensional, apenas um eixo do sistema cartesiano é escolhido, nesse caso o eixo x. Ele se desloca a partir da posição, desta posição aqui esquematizada aqui no desenho. Essa aqui é a posição, sua posição inicial, no instante inicial. Veja bem, até uma posição em um instante final aqui, ó, no instante posterior. Veja bem, de tal maneira que seu deslocamento é a posição no instante posterior menos a posição no instante anterior, que vai dar esse tamanho aqui, né, que a gente pode representar aqui, é o tamanho que vai deste ponto até este, no sentido positivo. Esse aqui é o deslocamento, ok? E ele faz isso com uma aceleração positiva também, veja, uma aceleração também positiva, na mesma direção do eixo x, constante, de 5 meios metro por segundo ao quadrado em módulo. E qual é o problema em questão? O problema em questão é, outra informação importante, ele parte do repouso. Sua velocidade inicial aqui é zero, então ele parte do repouso e vai aumentando a sua velocidade, né? Porque a aceleração é positiva, então ele tende a aumentar a sua velocidade. Nesse ponto aqui ele tem uma velocidade maior do que zero, que é a velocidade do início. E o problema aqui é descobrir, veja bem, qual é essa velocidade, né? No instante posterior. Esse é o problema em questão. Agora, não foi dada nenhuma informação temporal. Então nós temos que recorrer à equação independente do tempo. Eu sempre gosto de iniciar a utilização da equação independente do tempo fazendo um produto escalar entre esses dois termos aqui, ó, que é a aceleração e o deslocamento. É um termo que aparece na expressão da equação independente do tempo. Vamos lá. Veja que a aceleração ela tem módulo a zero, que vale 5 meios de metro por segundo ao quadrado, na direção do eixo x, no sentido positivo. Produto escalar com quem? Com o deslocamento. O deslocamento tem, ele se dá no eixo x, então o r vira x, o seu módulo é ΔX, que é 20 metros, na direção do eixo x, também no sentido positivo. Ok? Então qual é o resultado dessa operação, né? O resultado dessa operação veja, vamos multiplicar os módulos, a zero vezes ΔX, que é 5 meios vezes 20, né? E vamos multiplicar os versores. Multiplicação escalar entre versores. No produto escalar, dois versores iguais tem resultado 1. Quando os versores são iguais, o produto escalar entre eles vale 1. Quando os versores são diferentes, o produto escalar entre eles vale 0. De tal forma que aquela expressão lá,
desse produto escalar tem como resultado um número que é aceleração constante vezes o deslocamento. Então é esse número aqui, ó. Então olha que bacana. Desenrolamos isso aqui, vamos utilizar agora a função, a equação independente do tempo, né? A equação independente do tempo é a velocidade no instante posterior ao quadrado menos a velocidade no instante anterior ao quadrado é 2 vezes o produto escalar da aceleração com o deslocamento. Produto escalar esse que a gente já resolveu, né? Que a gente já resolveu. A velocidade no início é 0. Então, veja bem, a nossa velocidade, passando, né, extraindo a raiz quadrada de ambos os lados, vai ser a raiz quadrada de 2 vezes a 0, o produto escalar, aceleração pelo deslocamento, que é aquele resultado que nós obtivemos ali. Ok? Então, veja bem, para encontrar o valor da aceleração, da velocidade no instante posterior, basta substituir aqui então os valores da aceleração 5 sobre 2, né? Metro por segundo ao quadrado, veja bem, que está multiplicando aí o deslocamento, o módulo do deslocamento, que é 20 metros. Então isso aqui vai dar como resultado, veja bem, o 2 dividido por 2 dá 1, 5 vezes 20 dá 100, então a gente tem 10 ao quadrado aqui, 100 é 10 ao quadrado. Metro quadrado, metro vezes metro, metro quadrado, por segundo ao quadrado. Tudo que é ao quadrado sai da raiz, então vai ficar 10 metros por segundo. Esse é o módulo da velocidade, né? Esse é o módulo da velocidade. E o vetor velocidade? E a velocidade total, né? Que ela tem módulo, direção e sentido. Bom, módulo a gente já sabe, 10 metros por segundo. Qual a direção dela? Veja, o ponto material não mudou a direção ao longo do caminho, né? Ele se manteve na mesma direção. Então, é a direção do eixo X. E como o deslocamento é positivo, a velocidade também, né? A diferença de velocidades vai ser positiva. A velocidade vai ser positiva, né? Então, veja que houve um aumento de velocidade. Então, esse é o resultado final, né? O sentido da velocidade é o sentido positivo do nosso estudo de caso 1. Ok? Então, até a próxima.